Se vocês acham que o último vídeo foi difícil, é porque vocês não viram esse ainda. Desde que eu subi a tour pelo meu corpo, né, o vídeo da tour pelo meu corpo, uma galera resolveu comentar sobre a minha respiração, sobre eu estar ofegante no final do vídeo. Colocaram isso aí como uma prova da minha falta de saúde e de como eu não deveria estar fazendo esse tipo de vídeo, falando que meu corpo é bonito, expondo meu corpo, só que na verdade era um corpo doente e que eu não devia estar fazendo isso, que era minha responsabilidade, nananana. E aí eu decidi vir falar com vocês sobre isso hoje. Quem entende um pouquinho de YouTube sabe que aqui a gente costuma cortar a respiração entre as palavras, porque isso deixa o vídeo um pouco mais dinâmico, mais rápido, e também a respiração às vezes fica atrapalhando, sabe? Você fica meio prestando atenção na respiração e acaba que você perde um pouco aí o fio da meada quando a gente está falando alguma coisa pra você. Nesse vídeo eu não vou fazer isso. Eu não vou cortar minha respiração. Vocês vão ouvir exatamente como é a minha voz e como eu falo, sem nenhum tipo de corte. E por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero mostrar pra vocês que, na verdade, eu tô sempre um pouquinho ofegante, até quando eu tô sentado, quando eu tô fazendo esforço nenhum, e isso tem um motivo. Mas antes de falar desse motivo, eu queria falar pra vocês que não tem cabelo, dente, peito, barriga, não tem segurança maior na minha vida do que a minha respiração. Não sei porque eu não falei sobre ela na tour pelo meu corpo, mas parece que assim, os astros se alinharam e vieram falar dela. É por causa dessa minha respiração mais pesada, assim, uma respiração mais perceptível mesmo, que eu não gosto de dormir com outras pessoas, que eu me incomodo quando comentam sobre minha respiração, que eu já neguei collab aqui pra fazer um canal com outras pessoas que eu não tinha muita intimidade. E também a minha respiração, ela já é pesada. Quando eu fico nervoso, ela fica 10 vezes mais pesada. Eu fico 10 vezes mais ofegante, eu começo a engolir palavra, eu começo a ficar com dificuldade de falar, e não por estar ofegando, mas porque eu treinei a vida inteira parar de respirar quando eu tô próximo das pessoas. Isso é muito doido, porque eu realmente treinei com que quando as pessoas ficassem muito próximas de mim, eu não queria que elas ouvissem minha respiração. Então eu simplesmente parava, sabe? Ficava fazendo... E o pior é que eu faço isso até hoje. Ainda é muito difícil eu não fazer isso quando eu tô me sentindo numa situação insegura, ou quando eu tô sentindo que, sei lá, estão esperando muito de mim, então eu acabo... É uma confusão. E por que eu faço isso? A minha respiração sempre foi uma questão muito delicada pra mim. Eu, desde pequeno, sempre tive muitos problemas nessa área aqui do nariz, da garganta, e desde o meu nascimento. A primeira coisa que nasceu já comigo foi um desvio de septo, que quem não sabe o que é uma deformação aqui nessa parte do nariz e faz com que uma das suas narinas consiga respirar muito menos ar do que a outra. Esse lado aqui, mesmo que eu não esteja com o nariz nem um pouco entupido, entra muito menos ar do que esse aqui. E é por isso que aí já faz um barulho quando eu consigo respirar. Para resolver isso, só com uma cirurgia, que é uma cirurgia até um pouquinho invasiva, e eu tenho um pouquinho de medo e eu nunca fiz por causa disso. Quem sabe um dia eu faça. Outra coisa que eu já fiz algumas cirurgias nessa região aqui. Pra quem não sabe, quando a gente nasce, a gente tem aqui no fundo da garganta não só a nossa amígdala, mas também a adenoide. A adenoide é como se fosse uma pele esponjosa que protege a respiração. Só que em algumas pessoas essa pele cresce demais e acaba tampando o nariz. Então eu desde pequeno, desde 1 ano mais ou menos, eu tinha essa respiração completamente tampada. A minha mãe sempre conta que eu machucava muito ela na hora de mamar no peito dela, porque eu não conseguia mamar e respirar ao mesmo tempo, então eu acabava mordendo, ficando nervoso. Então assim, era sempre um suplício quando eu tava ali, sabe, tentando comer e ao mesmo tempo respirar. Quando eu fiz mais ou menos uns 2 anos, eu fiz uma cirurgia para tirar essa pele do nariz, e é aí que logo depois que eu fiz a cirurgia, algumas semanas depois, meses depois, a pele voltou para o mesmo lugar. E eu de novo fiquei sem respirar. Isso fez com que eu respirasse durante muitos anos da minha infância pela boca, né? E quando a criança faz isso na formação dela, respira muito tempo pela boca, ela fica com esse osso aqui projetado para fora. E isso é uma coisa que eu tenho, inclusive é por isso que eu fiquei muito tempo inseguro com o meu corpo, porque aqui entre meus 2 seios tem aqui um osso bem projetado para frente, que é o que a gente costuma chamar de peito de pombo. E isso aqui é porque eu fui respirante bucal durante muito tempo.
Com 3 anos, depois que essa pele voltou, eu fiz de novo a cirurgia, tirei essa pele e aí acabei tirando a amígdala junto, porque o médico, você sabe como é, né? Quer fazer tudo de uma vez só. Mesmo assim, mesmo depois de tirar a adenoide, depois de resolver esse problema, eu desde pequeno também sempre fui muito alérgico à poeira, à mudança de tempo e à friagem. Eu adoro ficar no frio, só que eu não posso fazer isso. Toda vez que o tempo muda muito bruscamente, eu acabo ficando doente, eu acabo ficando com a parte do rosto toda congestionada, eu tenho uma facilidade muito grande de ter sinusite, de ter rinite, e são coisas que me acompanham durante a minha vida inteira. Toda vez que eu vinha pra São Paulo, eu ficava doente. Era só eu pisar aqui que eu sabia que assim, no segundo ou terceiro dia eu ia ficar um pouquinho doente e depois ia melhorar. Desde que eu me mudei completamente, né, definitivamente pra São Paulo, eu já tô aí há 4 meses tentando fazer o pulmão funcionar bem. E assim, nesses 4 meses, o meu melhor amigo é o umidificador de ar. Porque até então, o meu pulmão ainda não se acostumou com o ar daqui, que é muito mais seco do que o do Rio e até muito mais poluído do que o do Rio. Então ainda está um processo, é difícil, eu já fiquei doente 2 vezes nesse processo, mas em algum momento eu vou me acostumar com isso. Mas aí você pode me perguntar uma coisa: Bernardo, ok, você pode ter todos esses problemas aí na parte respiratória, mas será que também sua respiração não tem um pouco a ver com a sua saúde? E a minha resposta é muito sincera. É lógico que pode ter a ver com isso. E aí, por isso eu queria entrar num outro assunto que a gente quase não debate aqui no canal, porque é um assunto bastante sutil e que é difícil para algumas pessoas que estão ainda com um pensamento muito gordofóbico na cabeça entenderem. Imagina uma pessoa que passou 27 anos da vida dela odiando o corpo. E esse ódio do corpo fez com que essa pessoa ficasse o tempo inteiro cambaleando entre dieta e compulsão alimentar. Esse ódio pelo corpo também fez essa pessoa acabar de desenvolver um efeito sanfona, de emagrecer e engordar várias vezes durante a vida. E a gente sabe, hoje, cientificamente inclusive, de que o efeito sanfona é uma das coisas mais prejudiciais para o corpo. Imagina essa pessoa que durante 27 anos se olhou no espelho e nunca conseguiu se aceitar, se olhou no espelho e quis mudar de qualquer jeito, a qualquer custo, por qualquer preço. Imagina o quanto esse ódio não afetou e agrediu esse corpo. Até que, quando essa pessoa completou 28 anos, ela entendeu que ela estava chegando num limite, que ela não podia mais continuar dessa forma. Que ela não podia continuar mais tentando resolver o problema da mesma maneira todas as vezes e achar que ela ia ter resposta diferente para isso. E aí um dia ela parou e refletiu e pensou que talvez tivesse uma outra maneira de resolver isso. E aí ela deixou de se odiar e aos poucos ela começou a se olhar no espelho e ver que talvez tinha alguma coisa bonita ali na frente dela. Só que esse pensamento que a gente tem na cabeça, ele não é instantâneo para o nosso corpo. Mesmo que a nossa cabeça aos poucos consiga entender isso, o nosso corpo não vai entender isso de uma hora para outra. Até porque a própria cabeça demora um pouco. Eu ainda hoje, nesse tempo todo aí que eu tenho, que não é um tempo muito grande, mas nesse tempo todo que eu tenho de aceitação, de tentar desenvolver meu amor próprio, de tentar desenvolver minha autoestima, eu ainda tenho que me segurar muitas vezes para não entrar numa bad e acabar caindo nesse discurso que o tempo inteiro falam pra gente de que a gente realmente tem que se odiar, de que a gente tem que mudar, que a gente não pode ficar dessa forma, que a gente tem que pagar o preço que for para mudar. E é um discurso que é tão profundo, é um discurso que é tão agressivo e tão estrutural que a gente tem que fazer um esforço o tempo inteiro para que a gente não caia nisso. E eu ainda tô nessa fase. Eu tô nessa fase de ter que me segurar pra ainda num dia não dar louca e falar, ai, tá bom, vou lá fazer uma dieta. E se eu ainda tô nessa fase da mente, eu fico imaginando o meu corpo. 27 anos de agressão, o quanto ele não deve ter passado por poucas e boas. Se hoje em dia eu tenho algum problema de saúde, é porque eu passei por esses 27 anos fazendo isso com ele. E não vai ser de uma hora para outra que ele vai ser o corpo mais saudável do mundo. Então eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou uma pessoa que está doente. Eu sou uma pessoa que tem questões que podem melhorar muito na minha saúde. Só que o que é difícil para uma pessoa que está muito arraigado ainda no pensamento da gordofobia é entender quando a gente fala que a gordofobia mata e que não tem coisa pior para uma pessoa que está tentando sair desse processo do que você tentar fazer com que ela volte para esse processo. Porque a pessoa gorda, ela perde o direito de se ver como um ser humano, a pessoa gorda, ela perde o direito de se amar, e ela começa a só agir em torno do medo.
em torno do ódio, em torno da autoflagelação mesmo. Hoje a minha luta é para expurgar esse pensamento que eu tive durante muito tempo de que a comida era um pecado, que a comida era minha inimiga e que o exercício era só uma punição para mim. Ainda é uma construção diária entender que a comida é minha aliada, que comer é parte importantíssima da vida e que fazer exercício é uma coisa maravilhosa. Porque a vida inteira eu fiz exercício, a vida inteira eu fiz academia. Quantos esportes diferentes eu não fiz? Só que todos eles eu sempre fiz pensando em emagrecer. Todos eles eu sempre fiz pensando de que eu estava ali para tentar mudar o corpo. E não para ter uma vida ativa ou para não ter uma vida sedentária. Da mesma forma como a comida, eu sempre tratei como algo que fosse para me confortar ou para me agredir. Nunca foi algo que foi para me nutrir e para me fazer sentir bem. Então realmente não vai ser do dia para noite que meu corpo vai ficar saudável. E quando eu digo saudável, eu não digo emagrecer, não. Eu digo é ele voltar para o lugar onde eu possa ouvir o meu corpo e entender o que ele precisa. Porque uma outra coisa que a pessoa gorda perde é rapidinho a noção do corpo dela. Ela perde a conexão que a gente tem com a inteligência própria do nosso organismo para se conectar a uma inteligência que é muito além dela, que é muito fora dela e que na verdade é uma inteligência bastante maligna, que está aqui só para fazer com que ela entenda que ela não vale o suficiente e que ela tem que mudar. Quando você volta para esse processo de tentar recobrar essa inteligência do corpo, isso não é instantâneo. Então, quando você me vê ofegante num vídeo, primeiro você vê uma pessoa que teve durante a vida, pelo destino ou pelo que quer que seja, muitas questões nessa área aqui da respiração. Né? Independente se eu fosse gordo ou magro, eu teria essas questões. Mas como você me vê ofegante, você também vê uma pessoa que tem uma história e uma jornada de agressão contra o próprio corpo. E que hoje está tentando correr atrás do que acabou fazendo consigo próprio. Você consegue perceber que a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa que está conseguindo sair dessa armadilha de se odiar é você jogar na cara dela os resultados de toda a agressão que ela fez com ela própria durante esses anos? Você consegue perceber que, na verdade, muitas dessas pessoas estão doentes porque tem pessoas como você que fazem esse tipo de comentário, que tem você como uma voz de um sistema que faz com que as pessoas se odeiem e continuem achando que elas têm que se agredir para mudar. Se você está querendo mudar um paradigma, uma maneira de pensar na sua cabeça, não adianta você querer continuar a se justificar no paradigma antigo. E é por isso que eu falo que ninguém tem obrigação nenhuma de dar satisfação sobre a sua saúde. Eu não tenho nenhuma obrigação de dar satisfação sobre a minha saúde, sobre a minha respiração, nem nada disso. Se eu falo sobre isso é porque eu quero trocar com vocês e quero trazer essa ideia para vocês de que tá tudo bem a gente não tá bem também. Se eu hoje tô doente, o que vai me curar não é aquilo que me adoeceu. Eu não vou buscar cura no mesmo sistema que me fez ficar doente. O que vai me dar a cura é eu finalmente entender de que eu tenho inteligência suficiente para ouvir o meu corpo, para me entender como uma pessoa, para me valorizar. O que vai me curar é entender que eu não preciso emagrecer para ser saudável. O que eu preciso para ser saudável é ser saudável. Que parece uma coisa idiota, que parece a mesma coisa, mas não é. Por isso, que maravilha que eu tô ofegante nos vídeos. Porque se eu tô ofegante, primeiro de tudo, é porque eu tive coragem de ligar essa câmera e gravar comigo, com o meu corpo, da maneira como eu sou. E não como uma imagem do que eu deveria ser. Que ótimo que eu tô ofegante, porque isso mostra que eu tô falando de um assunto que é delicado pra mim. E que eu fico inseguro de falar sobre ele. Então lógico que eu vou ficar mais ofegante por isso. E principalmente que bom que eu tô ofegante, porque na verdade essa é a minha história. Eu não tô aqui pra mostrar uma coisa bonitinha pra vocês. Eu tô aqui pra me mostrar de verdade quem eu sou. Porque eu acho que é isso que vai fazer a gente realmente mudar completamente a maneira como a gente se vê. Se hoje eu tenho orgulho de estar ofegante, é porque eu tenho orgulho também de ter finalmente aceitado quem eu sou. Então, muito mais importante do que você estar preocupado com a minha respiração, é você ouvir as palavras que estão entre as respirações. Porque só assim você vai entender quem eu sou, você vai entender qual é a minha história, qual é a minha jornada, e não vai ficar se prendendo em outros detalhes que podem acabar trazendo opiniões para você que são completamente equivocadas. Gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com quem você acha que deve compartilhar. E o que você pensa sobre isso? Coloca aqui nos comentários, vamos conversar. Se você quiser falar comigo, você pode também me seguir no Instagram, Bernardo Fala. E se você quiser continuar assistindo os vídeos aqui do canal, desse lado você pode ver o último vídeo que eu fiz, e desse lado você pode ver o vídeo que o YouTube acredita que é legal você assistir. É isso, gente. Até a próxima.